Voltemos ao nosso ponto de trabalho hoje, que é o texto Geração Mutante. Eu vou destacar desse texto, gente, vou destacar 2 pontos a princípio. Me parece que, na minha edição, entre as páginas 26 e 27, Forbes nomeia esse aspecto da geração mutante. É ali que aparece esse nome, geração mutante, que vai dar nome ao texto. E ele faz isso, quando ele faz isso, me parece que é um gesto de diagnosticar um problema, um sintoma social. Eu estou fazendo referência a algo que eu já tinha dito no começo. Qual seria o diagnóstico? Ele diz assim: os adolescentes podem estar sinalizando, e esta é a minha hipótese do autor, da qual eu compartilho, eles podem estar sinalizando uma nova forma de apreensão do gozo do corpo, que não passa pelo circuito integral da palavra, pelos métodos habituais do diálogo. Seriam esses adolescentes atuais mais mutantes do que rebeldes? Me parece que esse é o cerne deste texto. Ele está diagnosticando que nos jovens de hoje, ele diz adolescentes, mas podemos estender isso para os jovens de hoje, até uma idade maior, 20 e poucos anos, 30 anos, eles seriam muito mais mutantes. O que quer dizer isso de mutantes? Eles têm uma característica, uma estrutura, um jeito de funcionar, de pensar e de agir, que é diferente de um jovem, por exemplo, dos anos 60. Lembremos maio de 68, as revoluções de 68, onde os estudantes, especialmente, se uniram em torno de um ideal, né? Era outro ponto que seria muito legal da gente entrar e da gente percorrer isso mais de pertinho. Não faremos isso agora, mas temos nesse jovem, tomado como exemplo esse jovem de 68, em diferença do jovem de hoje, temos algo ali que marca uma certa diferença e que essa diferença, como está posta aqui no diagnóstico feito pelo autor, essa diferença está no uso da palavra, está na relação com o saber. Se vocês prestarem atenção, vocês vão saber dizer melhor do que eu, esses jovens de hoje, eles não estendem muito a conversa, não são de muita palavra, no sentido de, aliás, eles sequer têm paciência de ouvir uma longa explicação. Eles são rápidos, eles são intuitivos, eles leem bula, eles leem manual de instrução? Não, eles pegam e vão fazendo. Eles, de fato, são muito marcados por aquilo que a gente fala dos devices, dos aplicativos, eles são intuitivos. É assim que funciona a cabeça. É para esse aspecto que o autor está apontando quando ele fala mutante. A relação com o saber está diferente. É uma relação muito mais intuitiva do que uma relação de apreensão, de compreensão, de tentar explicar. É esse o ponto que eu acho que merece a gente colocar o reparo, a gente colocar a lupa. Claro que há aqui, nesse diagnóstico, é um texto feito para, se dirigindo mais especificamente aos analistas, porque nesse momento o autor estava buscando também para a prática clínica, ele estava buscando um novo posicionamento, uma reinvenção dessa prática clínica. Então, é um texto que se dirige muito aos analistas, mas que estendemos aqui, legitimamente, ao fazer dos educadores. Então, tem outros elementos, como nova apreensão do gozo do corpo, que também pediria um melhor esclarecimento, mas não vou fazer isso nesse momento, podemos fazer isso no momento da conversa, caso vocês tenham interesse, tá bem? Para o que nós estamos trabalhando aqui, que é o desbussolamento na educação, acho importante marcar que, segundo o diagnóstico do autor, há nos jovens de hoje uma relação diferente com o saber.
especialmente com o saber orientado. Ok, esse seria o diagnóstico. Mas, como eu dizia, nós acompanhamos em Jorge Forbes um apontamento de soluções. Uma busca, uma preocupação disso, de que tanto na clínica quanto fora dela se possa encontrar melhores soluções. E aí me parece que há um momento no texto, que eu destaco aqui para vocês, na minha edição, que está na página 28, onde ele aponta para o tratamento. Vejam isso, eu vou ler. Ele diz assim: talvez consigamos transpor para nossos consultórios, e nesse momento acho legítimo estender para a nossa sala de aula, para o campo da educação, para o ensino atual. Talvez consigamos transpor para a nossa sala de aula, para nosso ensino, a essência da experiência desses jovens. Quais jovens? Os mutantes. Já já nós vamos ver em que eles, exemplo de como eles são mutantes. Mas talvez nós consigamos transpor para o nosso ambiente de trabalho a essência da experiência desses jovens no curto-circuito da palavra, tal como Freud um dia conseguiu reproduzir em sua sala a invenção da histérica de um tratamento baseado no falar livremente. O tratamento para esse desbussolamento passaria por nós conseguirmos identificar a essência dessa coisa mutante nos jovens, identificar essa essência, essa estrutura, esse princípio, e transpor isso para o local onde nós trabalhamos com esses jovens. Esse é o norte que ele dá nesse texto. Como que a gente trata desse problema? Pois muito bem, o problema está aí, está visto, nós sabemos, nós sentimos, nós penamos em relação a isso, e nós não quer dizer só os educadores ou só os pais, quer dizer os meninos também, porque para eles não está legal. Sabemos o problema, mas então como é que a gente faz com isso? Como é que a gente faz com isso? A gente se aproxima desses jovens, a gente volta o olhar para o que eles estão fazendo, para como eles estão vivendo a vida hoje, com esse novo jeito de usar a palavra, que não é um jeito que privilegia ou que prioriza a compreensão, a explicação, a exaustão, como foi nas épocas anteriores, mas é um jeito muito mais veloz nisso, no curto-circuito, não precisa falar muito, faz, é assim que eles agem. Se nós nos aproximarmos deles e conseguirmos extrair como é que eles fazem isso, como é que eles funcionam, porque eles funcionam de um jeito muito diferente do jeito anterior, e levarmos essa estrutura, essa essência para o trabalho com eles, a gente pode estar fazendo algo muito parecido com algo que Freud fez. E aqui uma palavrinha. O tema é educação, mas nós estamos nos valendo da psicanálise como a disciplina que pode colaborar com a educação. Então, eu vou me permitir abrir um parêntese para comentar em detalhe, brevemente, com vocês, sobre o que é que Forbes está falando quando ele diz Freud conseguiu reproduzir em sua sala a invenção da histérica. Que história é essa de que Freud aprendeu o tratamento da psicanálise, e foi ele que criou, que estabeleceu a psicanálise? Ele fez isso a partir de uma histérica? Como assim? O que está dito aqui? É exatamente isso. Francisco tá aí com um sorriso de quem conhece essa história, né, Francisco? Você conhece sim essa história. Quando a gente estuda um caso muito clássico em psicanálise, que é o caso Ana O, um caso que inclusive não foi atendido por Freud, foi atendido por Breuer, e Breuer é coautor com Freud dos primeiros estudos sobre a histeria. E no caso que Breuer atende, ele atende uma senhora, uma jovem, que, pensem, Breuer era um médico e atendia uma senhora que estava com seus sintomas histéricos. Essa senhora diz para Breuer assim: Breuer, não venha me dizer o que eu tenho. Por favor, feche sua boca e me deixe eu contar para você
como é estar na minha pele, como é viver o que eu vivo, como é sentir o que eu sinto, me deixa eu falar. Eu quero falar para você. E qual não é a nossa surpresa de saber que Breuer, em sendo médico, e o médico está na posição do saber, é ele que sabe a doença que o paciente tem, Breuer realmente fecha sua boca e dá escuta, dá ouvidos ao que Dora queria dizer. Freud é quem tem o mérito de perceber a importância disso e vai fazer disso o método psicanalítico. Junto com outros elementos que ele também tinha, mas não vamos entrar nesse mérito agora, mas só para dizer que a pista, a dica, o gatilho, como dizemos muito hoje, para o estabelecimento do método psicanalítico começa de uma histérica, que era aquela que seria tratada pelo próprio método psicanalítico. Então, se Freud fez isso para poder estabelecer o método psicanalítico, quem sabe nós possamos fazer isso, nós analistas, na nossa clínica e no estudo e no cuidado dos sintomas também fora da clínica, e vocês, no campo da educação, talvez possam fazer isso aí, no fazer de vocês, na praxis de vocês. Extrair do próprio envolvido na situação, que são os jovens, dos próprios envolvidos, o princípio que pode conter a pista, a solução daquilo que precisa ser feito. Ok?